Olá a todos, como é que vocês estão? Sou eu novamente aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel, Helder de Araújo, neste 9 de setembro de 2024. Hoje uma segunda-feira, clima quente de sol em São Paulo, capital paulista, aí por volta de 32 graus agora e esquentando, hein? Afinal de contas, por que é que o Departamento de Estado dos Estados Unidos reabilitou Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil? Vamos então analisar esta questão, dando sequência aos assuntos do vídeo de ontem. Brasil hoje, hein? O Brasil adotou uma postura ambígua no plano internacional. Estamos agora numa era de transição geopolítica e geoeconômica, e o atual governo poderia estar querendo agradar a gregos e troianos, nem quente nem frio, mas morno e insípido. Talvez por um excesso de cautela ou uma cautela necessária. Lula usou o termo multilateralismo muitas vezes em grandes palcos internacionais. O multilateralismo pressupõe a cooperação de diferentes países numa ordem mundial. O atlantismo advoga de modo mais e mais radical o seu próprio unilateralismo, não evitando mesmo confronto com a China, com a Rússia, com o Irã, entre outros. De modo que o multilateralismo ou multipolarismo seria uma concepção civilizatória de adequação à convivência e à construção de sinergias culturais e mesmo existenciais entre as diferentes nações do mundo. São polos, blocos de desenvolvimento, mas não antagônicos, como deseja o unilateralismo e o unipolarismo hegemônico e excepcionalista, sionista e também americano, norte-americano. São polos de desenvolvimento complementares. O mundo multipolar, ele complementa os blocos, os países. O multipolarismo impõe uma nova ordem global. Ele é a única ordem, nova ordem mundial que pode existir no mundo, tal como ele está constituindo, pela natureza e talvez por um criador. É diferente daquela proposta do unilateralismo. Então vamos lá, vamos analisar melhor. Veja, o Lula e o Amorim, Celso Amorim, assinaram um texto aí onde eles afirmam, olha, alianças que permitem uma verdadeira refundação da ordem multilateral baseada nos princípios do multilateralismo real, em que a cooperação internacional pode florescer. Em um cenário assim, a China, os Estados Unidos, a Rússia, o Irã se convencem de que o diálogo e a cooperação são mais benéficos do que a guerra, seja ela fria ou de qualquer outro tipo. Então, o posicionamento brasileiro recente em relação à cantada ordem baseada em regras, aí um tanto desafinada essa ordem, hein? Reservou um desempenho fraco aí no Conselho de Segurança da ONU, quando o Brasil o presidiu. O Celso Amorim veio com a ordem baseada em regras. O Celso Amorim, dá para acreditar nisso? Para encurralar o governo de Maduro, o que não prejudicou Maduro e nem aproximou a Venezuela dessa ordem aí internacional baseada em regras, que a gente sabe que é uma arbitrariedade atrás da outra, essa ordem internacional baseada em regras, regras que são mudadas constantemente, não existem regras. A regra é o multipolarismo, essa que é a regra, a única regra que pode existir neste mundo. O ex-homem forte do Itamaraty, Amorim, lançou uma ponderação aí sobre a OEA, a Organização dos Estados Americanos, como, veja só, o único organismo capaz de auditar as eleições da Venezuela. Só pode estar brincando. A mesma OEA que o chanceler Raul Roa Garcia denominou Ministério das Colonizações. A OEA tem horrendo histórico de passar pano em golpes de Estado. A OEA tem um horrendo histórico de estar sempre debaixo do interesse do tio Sam. Recentemente, a OEA justificou o golpe de Estado na Bolívia. Não falou nada sobre a prisão aí do legítimo presidente do Peru, o Pedro Castillo. Lançar loas aí, elogios à OEA. Onde você está com a cabeça, Amorim? Então, o Amorim afirmou acertadamente que a OEA não poderia realizar esse trabalho, porque causa ressentimentos em governos da região. Bom, aí sim.
De certo, ele está se referindo a Cuba, a própria Venezuela e a Nicarágua, que não fazem parte da OEA. E daí o Amorim propõe, então, que esse papel, que não poderia ser feito pela OEA, já que ela existe uma enorme rejeição ao papel da OEA, né, como representativa das Américas, esse papel, então, poderia ser cumprido pela União Europeia. Ai, meu Deus, trocar o sujo pelo mal lavado, Amorim. Por que não propõe logo que seja a generala Richardson do Comando Sul, então? Meu, será que colocaram um chip na cabeça do homem? O que é com ele? Está levando choque? Não é possível. Será que estão armando uma guerra civil aqui na América Latina? A Venezuela deveria permitir que o globalismo atlantista audite em suas eleições? Celso Amorim, que já foi uma referência da política externa, inclusive da esquerda brasileira, está falando agora para agradar os Yankees. Será porque está ameaçado? Será que é por livre e espontânea vontade? Veja, eu prefiro crer que ele está sob ameaça. O jogo é pesado e perigoso. O próprio presidente Lula aí propôs novas eleições na Venezuela, sob um organismo suprapartidário, ou um governo aí de coalizão, detalhe, com o mesmo grupo que conspirava contra Chávez, os mesmos que tentaram cancelar Maduro usando a fraude Guaidó, e o Lula assinou algum acordo com o Deep State dos Estados Unidos, o mesmo que o prendeu por 500 dias. É uma pergunta? A ideia de agir como colônia, Brasil e Colômbia, né, agindo como colônia, e vai entregar a América Latina para o Comando Sul, é um atraso geopolítico, evidentemente. Lula chamou a Colômbia para os BRICS. O próprio Lula chamou para os BRICS e não para o olhar cobiçoso de Lloyd Austin e a generala Richardson. Bom, ele chamou a Colômbia para os BRICS e não para o Comando Sul. Veja, então o Lula parece que ele está hora lá, hora cá. Parece que ele está na corda bamba. Em que quem está segurando uma das pontas dessa corda? Os Estados Unidos, evidentemente. A Colômbia hoje vive acuada por uma poderosa burguesia transnacional aí pró-norte-americana, coligada com a própria oligarquia burguesa colombiana. Isso se dá em praticamente todos os países da América Latina. Ou existe essa ligação, essa conexão, né, de uma classe alta, de uma elite, né, hereditária aí, de mãos dadas com o hegemon atlantista. A Colômbia tem sido gestada há décadas como um porta-aviões territorial do próprio Comando Sul. Bases norte-americanas se instalaram no território da Colômbia. Juízes, policiais, forças armadas, diplomatas, tecnocratas e etc. foram formados, né, e são ligados aos Estados Unidos. Aliás, não é muito diferente aqui das Forças Armadas do Brasil, hein? A Bolívia e a Venezuela são os dois cenários que poderíamos chamar de elos decisivos na cadeia de suprimentos do imperialismo, em sua política de unipolarização frente ao avanço do multipolarismo, com sua inevitável decadência do hegemon global. O multipolarismo significa a inevitável decadência do hegemon global. Daí a disputa. O país caribenho, Venezuela, tem a maior bacia petrolífera do mundo. E o país andino, a Bolívia, possui a maior bacia de lítio do mundo. Já fiz um vídeo específico sobre o lítio boliviano, hein? Ambos os governos, Venezuela e Bolívia, são acuados por sanções, por guerras híbridas enfiadas na goela aí pelos bilionários norte-americanos, do tipo do Elon Musk à frente, hein? Ambos os governos precisam do auxílio político, produtivo, comercial e financeiro que poderá ser aberto com suas entradas para os BRICS. E como contrapartida estariam concentrando nos BRICS uma maior capacidade energética mundial para o projeto multipolar. São países pioneiros nas trocas comerciais com Rússia, China e Irã. Então precisamos de um líder regional. Agora, só lidera uma região ou um bloco se for uma barreira de contenção ao imperialismo unipolar, que o Deep State norte-americano vai pretender impor a toda a América Latina. A questão é, o país do Carnaval e de Pelé vai desempenhar o papel de sub-região colonial? Aliado a uma volátil Colômbia que controla as bacias do Orinoco e da Amazônia, são regiões chaves para a América Latina. O Brasil agora vai como um peão dos Yankees?
Vai entregar a região para os jogos do Deep State de saque e aprovisionamento? E quando o STF peita um bilionário voraz em sua rede social aí, o paulistano sai às ruas para defender esse bilionário. Tem solução um país assim? Um país assim dividido? Um país assim hipnotizado? Continuando, pessoal, o chanceler indiano aí, Subramanian Jaishankar, disse que países como a Índia e a Turquia são de alinhamento múltiplo. Tá aí, ó. Tá aí uma coisa que o Brasil pode aprender. Manobram de modo flexível entre dois fogos, conforme sua própria conveniência. Praticam uma certa margem de manobra. Você vê que agora, inclusive, a Turquia fala em entrar para os BRICS. A Turquia, hein? Veja, ele tem muito jogo de cintura, hein, o Erdogan, hein? Isso é muito necessário quando você lida com aquela indústria de defesa aí, lá e aquele Pentágono lá dos Estados Unidos. Então vejam, a Índia tem uma imensa demografia e uma capacidade produtiva invejável, inclusive superior à do Brasil. E não que o Brasil seja fraco, veja. Olha a Turquia. A Turquia, por sua vez, ela tem uma história antiga e de potência e de autonomia. Já foi um império, hein? E acalenta mesmo ser a sede do Califado Islâmico Universal. Né? E o Brasil? O Brasil pode ser visto aí como ex-Reino Unido a Portugal e Algarves, época dos reis aqui, Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, depois se tornou quase que uma colônia da Inglaterra, ou mesmo uma colônia, cuja maçonaria derrubou o imperador Dom Pedro II e enfiou uma república federativa aqui na nossa goela, na época do café com leite. Posteriormente, o Brasil vai se contentar em ser um peão dos caprichos norte-americanos? Até quando? O Brasil não é a Turquia, o Brasil não é a Índia. É o Brasil. O Brasil tem uma história única, diferenciada. Poderá fugir da sua missão natural de ser líder regional da América Latina? O Brasil tem como fugir da sua missão natural de ser o articulador latino-americano? Mas a sua missão vai estar sempre na sua frente, aguardando sua boa vontade e a sua consciência de si. Continuando, pessoal, veja, o Lula tem promovido aí uma ofensiva diplomática de política de integração, mas ele vem titubeando como um arquiteto periférico aí da CELAC e da Unasul, que eram projetos de integração, que ganharam relevância como plataformas para disputar um lugar, inclusive no Conselho de Segurança da ONU. Ainda nos mostramos ainda esperançosos na manutenção do Mercosul, um interlocutor regional frente aos polos comerciais e produtivos globais. Tudo indica que a geopolítica brasileira está pensada aí como um elo de integração subordinado e discreto, mais voltada para uma integração comercial, aí, interpares, do que para uma integração como líder e fomento de desenvolvimento autônomo e soberano. O Brasil está muito discreto, o Brasil está muito apagado, o Brasil está muito submisso. O Brasil insiste em fazer comércio de livre comércio com a União Europeia. Tudo bem, mas a sua missão junto aos BRICS não pode ser relegada ao segundo plano. O Hugo Chávez, em sua época, pensou no Banco do Sul. Aquilo que ele pensou, o Xi Jinping e o Putin fizeram. E estão fazendo. E o Brasil precisa de estratégia, de visão geopolítica nessa política que teria colocado a América Latina em outra posição geopolítica, mais forte, mais livre, mais soberana. O que hoje é anunciado aí como uma vitória sobre o dólar, que eu já disse que é um processo lento e doloroso, mediante aí cestas de moedas ou sistemas de comércio com moedas e mecanismos de compensação fora do SWIFT, fora do dólar. Foi pensado muito antes, foi pensado aqui na América Latina, a moeda Sucre, proposta pelo Chávez lá em 2010. Seria uma moeda comum para Venezuela, Cuba, Bolívia, Equador e Nicarágua. Recebeu várias dificuldades da parte do Brasil naquela época. E de Lula e até de Dilma. Bom, esses obstáculos não existem mais no que tange ao Banco dos BRICS. O Brasil assiste em berço esplêndido o golpismo no Peru, o intervencionismo na Bolívia e na Guatemala, defende órgãos yanquis, defende excepcionalistas, defende colonialistas, por exemplo, como a OEA. Está em más relações com a Nicarágua. O Lula prefere xingar o Ortega, assim como já havia feito contra o Maduro. A grosseria não é coisa de estadista, mas de velho que está coado, para não dizer decadente. Esse Lula que está aí, ó, alienado em relação ao papel do Brasil junto aos BRICS, não terá o meu voto em 2026. É preciso olhar para o futuro, hein? O futuro não consiste em puxar o saco dos Estados Unidos em detrimento da própria América Latina. Temos de falar a verdade aqui no nosso canal e lançar uma luz aí. Continuando a falar sobre os BRICS, veja,
Última parte do vídeo, hein? O Brasil é a única expressão sul-americana nos BRICS. A Argentina já rejeitou o bloco devido a ordens lá dos Deus Jázaros, lá em Israel e nos Estados Unidos, que são os chefes do Milei. O Brasil é o país com maior inserção no âmbito de influência atlantista dentro dos BRICS. Lembrando que os BRICS são todos da Ásia ou do Sul Global. Então, o Brasil está à frente aí do novo Banco de Desenvolvimento e Investimentos dos BRICS, com a Dilma Rousseff presidente. Banco cujas competências permitem assistir financeiramente países endividados e também vão financiar obras de infraestrutura extremamente necessárias no Brasil e na América Latina. O governo do Lula parece não se ter dado conta da importância do Banco dos BRICS na construção de uma engenharia financeira para a nova ordem global. A participação permanente do Brasil em fóruns internacionais, inclusive dos Estados Unidos, expõe aí a submissão da diplomacia brasileira, sobretudo a intenção de jogar nos dois times, que se tornam cada vez mais antagônicos. Pode ser que a posição do Brasil seja cautelosa e necessária, mas haverá um limite para ele jogar nos dois times. Em algum momento ele pode fazer um gol contra. Bom, veja só, vamos analisar mais um pouco. Veja, a ausência da China em âmbitos como o G7, por exemplo. Ou a China então envia aí uma missão secundária, e vai, digamos, só para constar, revela o desinteresse do eixo sino-russo pelos espaços que são dominados pelos atlantistas. Eles vão saindo desses espaços, né? Privilegiando suas próprias cúpulas dos BRICS, por exemplo, como vai ter no mês que vem, em Kazan, na Rússia, bem como na Organização de Cooperação de Xangai e outras instâncias do mundo multipolar. O Brasil ficou em cima do muro na guerra da Ucrânia. Propôs-se até organizar uma espécie de clube da paz, do que eu não sou absolutamente contra, pelo contrário. Mas ele ficou bastante em cima do muro ali, teve uma posição bastante dúbia. Com a China, ele cometeu um gesto pior, beligerante, um tanto estúpido, que foi a designação em junho passado de um embaixador do mesmo nível hierárquico do chefe da missão brasileira na China para atuar em Taiwan. Isso foi um desrespeito à China, um desrespeito à tradição diplomática tradicional, de respeitar o princípio de uma só China. A China está observando o Brasil, né? Ela pode esperar, né? Parece que o menino aí está indeciso, hein? A manifesta intenção franco-europeia de internacionalizar a Amazônia sob o tacão neonazi da OTAN é uma afronta à soberania brasileira. Macron é um tipo cada vez mais distópico e desesperado para implantar a agenda aí da monarquia casar da City de Londres, né? A trajetória do atual governo, portanto, é andar curvado numa corda bamba. Um lado dessa corda, eu já disse, é os Estados Unidos que está segurando. Veja, mas sabe quem segura o outro lado? É o mundo multipolar. O que obriga aí os militares brasileiros a promoverem os interesses do Comando Sul na Venezuela? Por exemplo, lá em Essequibo, na fronteira com a Guiana. Por que as Forças Armadas brasileiras têm de atuar imediatamente, automaticamente, ao lado dos imperialistas? Mais cedo ou mais tarde, o Brasil terá de tomar uma decisão firme e clara, sem ambiguidade. Veja, o Brasil não tem as capacidades de outras potências regionais, a gente sabe disso. Por exemplo, a África do Sul na África, por exemplo, Índia no sudeste da Ásia, por exemplo, China na Ásia toda, e Rússia na sua região de influência. Mas o Brasil ele vai ter que ganhar autonomia pretendendo seduzir a Deus e o diabo ao mesmo tempo? Mas porque és morno e não és frio nem quente, eu vou te vomitar da minha boca. Está lá na escritura. Bom, vamos lançar aqui alguma luz, já na parte final do vídeo, sobre os rumos do Brasil e a sua atitude aí de rabo preso com o hegemon. Não sejamos ingênuos. Parte principal do vídeo, pessoal, olha. Lula foi preso por ordem do Departamento de Estado, o mesmo que está por trás de Lava Jato, de Mensalão, de Petrolão. E isso após enfiarem aqui o Petrolão, o Mensalão e a Lava Jato, com a conivência do nosso Congresso, de nosso Judiciário, ambos cooptados e submissos ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, controlado, por sua vez, pela CIA e pelo Pentágono, pelo Deep State dos Estados Unidos. E o Lula foi solto por ordem do mesmo Departamento de Estado que o prendera. Veja, nos dois casos,
o controle desse departamento de Estado aí, que era dos democratas, que de democráticos não tem absolutamente nada. Os republicanos também não têm absolutamente nada de democrático, é só uma narrativa, né? Os Estados Unidos, portanto, têm Lula na coleira e mantém Bolsonaro como carta na manga. Se o Lula se fortalecer, que parece que está difícil, hein? Ou se ele sair da linha, o que seria algo incrível no seu currículo, hein? A fatura já está sendo cobrada, isso é do jogo, isso é a realpolitik. Portanto, o governo Lula tem pouquíssima margem de manobra, é margem de manobra muito estreita, mas ele tem um poderoso aliado. Sabe qual é? É o tempo, Cronos, o deus do tempo, que é o planeta Saturno aí da astrologia, né? É o tempo que tudo consome, que tudo supera e que tudo vence o tempo. O tempo é invencível. Os Estados Unidos estão fazendo das tripas coração para segurar o gigante chinês. Estão fazendo do coração tripas para segurar a vitória da Rússia na Ucrânia. Quanto mais tempo passa, mais difícil será para os Estados Unidos. E sendo mais difícil para os Estados Unidos, né, e seu deep state aí, manter a sua hegemonia, né, a sua capacidade de nos causar dano também vai ficar mais difícil. Convém lembrar aí que nos primeiros mandatos de Lula, período no qual o Brasil cresceu muito, sobretudo na área de consumo de serviços, os Estados Unidos estavam fazendo suas desgraças lá no Iraque e no Afeganistão e não tinham tempo para nos causar maldades e malefícios. Aliás, eu falei sobre essa questão de incentivar consumo no vídeo de ontem. Depois vocês dão uma olhada lá, quando eu falei sobre o incentivo de 1 trilhão de yuans que a China vai dar simplesmente para as pessoas consumirem, né? Pessoal, para terminar aqui o vídeo, ele ainda está com 22 minutos, veja, mas ainda vou trazer aqui uma matéria sobre o Jacó Sullivan, o advogado casara aí, o Jacó, vulgo Jake Sullivan, Jake Jeremias Sullivan, conselheiro de segurança nacional do que resta da equipe Biden, né? Foi recebido recentemente pelo mandarim Xi Jinping, o qual foi visto sorrindo muito mais do que o normal nas fotos oficiais, né? Como ele ri, né? Como ele sorri quando ele está com o Jake, né? Tipo, eu estou realmente me divertindo, né? O jornal globalista britânico Financial Times noticiou as anteriores reuniões secretas que Sullivan teve com Wang Yi, que é o responsável pelas relações exteriores do Politburo lá do Partido Comunista Chinês. As entrevistas anteriores de Sullivan com Wang Yi em Malta, em Viena, em Bangkok, foram mantidas em segredo até serem divulgadas pelo Financial Times, né, que deu o furo aí da reportagem. Veja, um outro jornal, o jornal britânico The Guardian, ligado a George Soros, comenta que o mandarim chinês recebeu Sullivan de forma surpreendente. Ele recebeu, ele é uma pessoa educada, né? Desde a cimeira de Biden com o mandarim chinês em São Francisco, fiz um vídeo faz muitos meses, ambas as superpotências tentam aparentemente estabilizar a sua relação tempestuosa e competitiva. Como se pode citar aí as tensões sobre Taiwan, né, que para a China são inegociáveis, o mar da China Meridional, né, onde inclusive as Filipinas foram incitadas contra a China pelo Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos, a cooperação da China com a Rússia na guerra da Ucrânia, e o fluxo de ingredientes até de fentanil para o México, onde é exportado para os Estados Unidos. Insumos que vêm desde a China. Registraram-se progressos aí nessa disputa, inclusive na esfera militar. Parece que as partes retomam a comunicação, aparentemente com a viagem de Sullivan, né? O Sullivan declarou que não havia novos acordos sobre o mar da China Meridional e que havia um dar e receber vigoroso nas questões de comércio e segurança econômica. O encontro de Sullivan com Zhang Youxia, principal conselheiro militar de Xi Jinping e vice-chefe da poderosa Comissão Militar Central do Partido Comunista, chamou a atenção, né? Mas a obsessão de Sullivan em tentar fraturar a relação estratégica entre a China e a Rússia foi o que atraiu mais atenção e também falamos aqui no nosso canal, né? Veja, estamos a 60 dias aí das eleições presidenciais dos Estados Unidos e há 50 dias antes da importantíssima 16ª Cimeira dos BRICS em Kazan, na Rússia, que vai nos requerer aqui alguns vídeos no canal. O Sullivan pretende conectar a candidata Kamala com a China a partir de agora, será que é isso? O Sullivan foi caracterizado como um russófobo radical e participou de forma hilária com a Hillary, eu ia dizer hilária, né? Com a Hillary Clinton, quando ela era secretária de Estado, no infeliz fake Russia Gate,
que foi uma invenção lá da Hilária, né? O negócio do Russiagate, que é a Rússia que determinou as eleições dos Estados Unidos, aquela conversa deles de sempre, aquela russofobia, né? O Sullivan segue o caminho da russofobia estratégica, traçado pelo antigo conselheiro de segurança nacional Brzezinski. Também já fiz vídeo sobre o Brzezinski, quando ele era secretário de segurança lá do Jimmy Carter, né? Hoje, então, os Estados Unidos tenta distanciar a China da Rússia. Quer dizer, eu, sinceramente, não acredito que ele vá conseguir minimamente isso daí. Hoje, a relação bilateral e complementar entre a Rússia e a China, isso para não falar dentro dos BRICS, é muito difícil de romper. Eu acho mesmo que é impossível, né? O Sullivan chegou tarde a Pequim, né? Aproveita para passear um pouco aí na Praça Vermelha, Sullivan, né? Lembrar velhos momentos aí do passado, né? Bom, pessoal, acho que vamos ficando. Bom, só para terminar aqui, deixa eu falar aqui da Ucrânia. Veja, você vê que é preciso entender o que está acontecendo aqui quando eu falo do Lula, do Amorim aqui no Brasil, da fraqueza do Brasil, e também é preciso entender que a relação dos Estados Unidos com a China hoje é de igual para igual, né? Então o Brasil ele está amedrontado, né, no meio desse fogo cruzado aí. Bom, e a Ucrânia, para terminar o vídeo, pessoal, as coisas desaceleraram um tanto nos últimos dias, né? À medida que os exércitos russo e ucraniano fizeram alguns reposicionamentos, aproveitando os movimentos do outro, um aproveita os movimentos do outro e vice-versa. Nomeadamente, a Ucrânia retirou algumas forças de Kursk e Ugledar, quer dizer, o que ela disse, né? Como a 72ª Brigada, para finalmente reforçar Pokrovsk. E a Rússia deslocou algumas unidades, e isso teve dois efeitos imediatos. A direção aí Pokrovsk abrandou ligeiramente devido ao influxo de novas reservas ucranianas, enquanto a direção Ugledar foi ativada inversamente quando os comandantes russos atacaram a retirada da unidade para capturar novos territórios. Bom, então, pessoal, apenas manobras aí. Mas a Rússia está avançando com muita intensidade e está baixando o sarrafo. Nós já falamos sobre isso daí em outros vídeos, né? Enfim, a nossa posição aqui é mundo multipolar. E isso vai acontecer quando a Rússia ganhar a guerra contra a Ucrânia. Os Estados Unidos vai estar fragilizado e vai ter que negociar sob os termos da China. E só então, o Lula, se ele estiver aí ainda, ele vai poder fazer o que ele deveria fazer, que é aproximar o Brasil dos BRICS e ser uma liderança na América Latina. Vocês entenderam? É assim que eu vejo a situação da geopolítica e da geoeconomia hoje. Pessoal, então ficamos aí com 28 minutos, mais um vídeo do nosso canal. Acho que foi um dos vídeos importantes aqui desse mês, hein? Eu até sugiro que vocês ouçam mais de uma vez este vídeo, tá? Porque as informações estão bastante condensadas, bastante sintetizadas lá no nosso blog. Atentem também para os comentários aí que a gente faz no decorrer do vídeo. De livre expressão, de livre comunicação, canal de mídia alternativa, de mídia independente. Então vamos lançando aqui alguma luz aí no fim do túnel, sem jamais perder de vista uma compreensão melhor e maior, e uma missão melhor e maior para o nosso país e para o nosso povo. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos aí. Verifiquem se vocês estão seguindo o canal, hein? Verifique, porque às vezes o YouTube pode desseguir você, né? Então você segue de novo, a gente persiste, né? E assina o sininho, faz comentário. Se quiser ajudar o canal, é só se tornar membro do canal. Se você não quiser se tornar membro, faz uma ajuda aí financeira aí para o canal de R$1, R$2, R$5. Pode fazer um Pix, um super sticker. Enfim, o canal é de vocês. A minha missão aqui é só trazer a melhor notícia, bem trabalhada aqui, para vocês ficarem a par dos grandes lances. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.